Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise das altcoins. Hoje é terça-feira e como tradição aqui no canal a gente vai falar de altcoins. A gente vai falar exatamente ali de 5 altcoins, aí a gente vai analisar, ver o que a gente tem no curto prazo. Porque se a gente for olhar para longo prazo, as altcoins estão um pouco mais com um cenário negativo aí, mas a gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, primeiro passo, antes da gente analisar as altcoins, a gente sempre precisa passar pela dominância do Bitcoin. Isso para a gente setar nossas expectativas. Saca só, dominância do Bitcoin está em tendência de alta, tá? A gente rompeu um topo anterior que nós tínhamos aqui, a gente está indo embora. Pode fazer um pullback para confirmar o rompimento desse topo, mas nós estamos com movimentação de alta, pivô de alta na dominância do Bitcoin no gráfico diário. Vamos encontrar uma resistência ali nos 52%, tá? Mas se a gente romper esse 52% aqui, Bitcoin pode puxar muito o mercado e eu acredito que isso vai acontecer, tá? Acredito que a gente vai ter o Bitcoin puxando bastante o mercado, mais ainda durante um longo período aí até os 57% ali. Mas o ponto é que se a dominância do Bitcoin está subindo, nós temos a dominância das altcoins caindo. Então, muitas das altcoins que a gente for analisar, a gente vai ver que elas estão em plena tendência de baixa em gráfico diário. Por exemplo, se a gente pegar a Polkadot, que vocês me pediram para analisar aí. Saca só, se a gente olha para um gráfico semanal de Polkadot, por exemplo, a gente vai ver que ela está em ladeira abaixo. O ativo está simplesmente caindo e caindo com força, tá? Inclusive aqui, ó, recentemente, a gente perdeu uma região de suporte que o ativo tinha, que é o seu último suporte. A gente até confirmou a perda desse suporte aqui há 2 semanas atrás, onde a gente rompeu para baixo, voltou, retestou e a gente está em tendência de baixa aqui. Como a gente não tem suporte no lado esquerdo do gráfico de Polkadot, a gente está com Polkadot sem suporte nesse movimento. Aonde que o preço pode parar? Não dá para a gente ter um alvo tão claro assim. O que a gente pode observar é que temos um canal de baixa aqui, então pode ser que essa linha de base aqui do canal, ela sirva como suporte. E aí em gráficos semanais, em gráficos diários, a gente pode procurar por compra caso a gente esteja em suporte, mas pensando em uma posição de swing trade, não numa posição de hold, tá? Não numa posição tanto de longo prazo. Ao menos que você venha fazer uma estratégia de DCA durante um período aí maior, durante 12 meses, 14 meses, se for fazer durante um período assim, aí a gente tem uma estratégia completamente diferente, tá? Aqui eu tô falando simplesmente para quem tá pensando mais em médio prazo, para quem tá pensando em posições de tradear o ativo. Então a gente vai ver que várias criptos, várias altcoins, elas estão com esse padrão, porque a dominância do Bitcoin tá subindo. Cara, a dominância tá subindo, a gente tem que respeitar o bom velhinho. Ele vai puxar o mercado. Se ele vai puxar o mercado, a gente tem que olhar mais para esse ativo. Porque a gente tem menos risco no Bitcoin. Não vale a pena, se ele vai puxar o mercado, a gente está exposto em outros ativos, sendo que esses ativos não vão performar melhor do que o Bitcoin. Então, cada estratégia, uma estratégia, beleza? Se você estiver olhando para a carteira de holding, é bem diferente de uma carteira de trade. É bem diferente de uma carteira de swing trade. Se você está olhando para uma carteira onde você só está gerenciando sem novos aportes, é bem diferente de uma carteira de DCA. A gente tem que saber separar o que a gente está simplesmente olhando ali, beleza? Bom, Polkadot no gráfico diário, ela tá dessa maneira. Se a gente olhar aqui para Cardano, por exemplo, o outro ativo, ela já tá em uma região de suporte. Olha só que louco. A gente vê que a Cardano tem um suporte aqui dentro dessa região, né? Entre ali a gente pode considerar entre os 25 centavos até exatamente os 23 centavos aqui. Isso daqui é uma zona de suporte, tá? Não é um preço em específico. Se a gente quiser cravar um pouquinho mais aqui nos 24, a gente teve o preço tocando várias vezes. Se você observar a Cardano, ela tá com o preço do ativo quase no mesmo fundo daqui de trás, só que o RSI está muito afastado ainda. Olha só, o RSI está lá na região de 43. Isso daqui pode construir uma divergência
em Cardano, se a gente vier aqui embaixo, perder esse fundo, repicar e ter um candle de reversão com o RSI mais alto do que o anterior, do que o fundo anterior, a gente pode ter uma divergência aqui no RSI e tomar uma posição no curto prazo pensando em long, mas isso é curtíssimo prazo, tá? Porque se a gente for olhar aqui, a gente tem uma linha de tendência de baixa nessa região e a média de 200 períodos também, ela está servindo como resistência na Cardano. Olha só, resistência uma vez, 2 vezes rompeu, rejeitou, criou um ombro, cabeça, ombro aqui, derreteu mais uma vez, veio aqui, rejeitou. Então a gente tem esse padrão da Cardano rejeitando a média de 200 períodos num gráfico diário. A gente pode buscar por operações de long? Sim, a gente pode buscar por operações de long, mas desde que a gente não vá buscar uma operação com alvos acima dessa média. A gente vai trabalhar com alvos abaixo da média, beleza? Então é um ativo aí para a gente ficar de olho no curto prazo aí e um gráfico diário, por exemplo. Se a gente for puxar um gráfico de 4 horas, já de Cardano, a gente vai ver que o ativo já bateu ali próximo de sobrevenda e ele pode dar sim esse flush aí para entregar essa divergência lá no gráfico diário, porque ele está sem força, bateu a região sobrevenda e não conseguiu voltar a subir. Olha só como que mesmo no gráfico de 4 horas, Cardano ela rejeita bem a média de 200 períodos, né? Rejeitou aqui, próximo dessa região, rejeitou, tentou, rompeu, serviu como suporte, mas formou um topo duplo aqui e está rejeitando mais uma vez. Ou seja, Cardano a gente pode respeitar a média de 200 períodos. Eu olharia mais para ela para gráfico diário nesse momento para buscar uma operação de long, caso a gente venha fazer um flush aqui embaixo, tá? Um ativo que deu uma posição aí de long na data de ontem foi Solana, né? Solana deu uma posição aí, quando a gente olha para gráficos de 1 hora em Solana, a gente tem pessoas lá de dentro do meu canal do Telegram que estão operando essa posição aqui. A gente teve divergência dentro do RSI, a gente teve aumento de volume e a gente ainda está dentro de uma operação de trade aqui em Solana, tá? Eu não abri essa posição, mas estou falando a gente ainda está porque é o setup que eu utilizo para poder operar. Quem pegou essa movimentação, quem pegou esse candle aqui de reversão, provavelmente está com seu alvo ali ou nos 22 dólares e 80, com seu stop ali no 21,60, beleza? O trade está enrolado, está enroscado porque está andando de lado aqui, tudo bem, mas a gente sempre tem que respeitar o setup, beleza? Respeite o setup, deixa que o mercado ele te tira. Cara, uma das coisas que é muito comum quando a gente está tentando operar no curto prazo é que a gente não consegue controlar o nosso emocional. E aí, às vezes, o trade ele fica enroscado. Esse tipo de trade aqui da Solana, por exemplo, é um trade que está enroscado. O mercado não vai na direção do seu alvo e ele não vai na direção do seu stop. Muita gente tende a mexer no trading system. Se você setou ali que o ponto de compra é esse, o ponto de venda é esse, o ponto de stop é esse, cara, segue o plano. Se o negócio enroscou, não foi na direção ali tão rápida que, cara, simplesmente segue o plano. Segue o seu stop, segue o seu trade. Porque lembra só, você tem uma probabilidade ao seu favor. Cada setup vai ter um tipo de probabilidade que você vai utilizar e você tem aquele número ao seu favor. Se é 70% de assertividade, significa que 70% das operações que acontecerem, elas estarão ao seu favor. E 30% não. 30% vai pegar o seu stop. Pegar seu stop é errar um trade? Não. Pegar seu stop é você respeitar o seu setup. 30% vai acontecer isso mesmo. O que você não pode fazer é deixar de respeitar o seu setup. Se você segue, cara, não sei média, não sei o que você usa, se é cruzamento, qual que é o seu setup, eu não sei o que é. Mas você desrespeitar o setup, você está trabalhando com a matemática contra você e não ao seu favor, beleza? Então, respeite o setup. Se pegar o stop, tá tudo bem, faz parte do jogo ali, faz parte da operação. Bom, outro ativo aí que eu quero analisar é XRP, tá? Quando a gente olha para XRP no curto prazo, também estou aguardando uma operação de long em XRP, mais aqui no gráfico de 1 hora, tá? Estou aguardando
uma perda de um fundo aqui embaixo com um movimento de flush e uma divergência no RSI. Acontecendo isso, tendo um candle de reversão dentro dessa região, tomo uma posição de long aqui em XRP, porque a gente está longe da média de 200 períodos, então a gente tem espaço ainda para retornar ali. Isso daqui daria uma boa posição no curto prazo. Ainda não tenho sinal nenhum, tá, para entrada. Estou aguardando, simplesmente observando aí no dia de hoje e talvez no dia de amanhã, né? Vai saber se esse trade vai sair hoje ou amanhã. A mesma coisa a gente vai ter exatamente para Matic. Veja que Matic já está na região de suporte no gráfico de 1 hora. Eu quero ver a perda do fundo, igual eu estou esperando para XRP, igual eu estou esperando para Cardano. Eu quero ver a perda do fundo e eu quero ver um candle de reversão com divergência no RSI. Isso acontecendo, tem os sinais sim de entrada no ativo para o curto prazo. Eu sei que nesses dias, né, mais caóticos, assim, quando a gente olha para o dia de ontem, né, teve muitas notícias negativas, algumas pessoas começaram a se desesperar porque tem algumas altcoins caindo. Cara, sempre que a gente tem o mercado caindo, a gente vai estar chegando em regiões de sobrevenda. Então, a gente tem oportunidades de long. Se a gente tem o mercado subindo, a gente vai estar chegando em regiões de sobrecompra. Então, a gente tem oportunidades de short. Cara, algo que eu sempre falo para vocês é: opere contra a direção que o mercado está indo. Não é contra a tendência, é contra a direção que o mercado está indo. Se você tem queda, você deve procurar por compra. Se você tem alta, você deve procurar por venda. Não confunda isso com operar contra a tendência do mercado. O que eu quero te dizer é que quando a gente tem quedas, a gente vai construir oportunidades de long. Quando a gente tem altas, a gente vai construir oportunidades de venda. Não é fácil você simplesmente estar no mercado, você conseguir olhar para todos os time frames, conseguir decidir como que você vai montar uma carteira, como que você vai fazer as suas decisões. Não é fácil e não há uma resposta única. Tipo, pô, amanhã o Bitcoin vai subir ou vai cair? Cara, depende. Qual time frame você está olhando? É uma operação de day trade? É uma operação de scalper? É uma posição de longo prazo? Cara, depende. Cada carteira, um setup. Cada grama, um cuidado diferente. Cuidado para você não estar analisando a grama do vizinho para poder tomar decisão na sua grama, beleza? A gente sempre tem que respeitar para aquilo que você está olhando e para aqueles dados que você está olhando. Essa é a maneira que eu estou esperando aí, que eu estou me comportando no curto prazo, tá? Tô aguardando posições de long aí. Nesse momento não tô com nenhuma posição no curto prazo aberta e simplesmente tô aqui aguardando. Não operar também é operar, beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Amanhã a gente está de volta aqui no canal. Amanhã a gente fala de análise on-chain. A gente fala de uns dados mais profundos aí, não só price action, não só curto prazo, beleza? Tamo junto, forte abraço e eu vejo vocês de volta amanhã. Valeu!